Boa noite a todos. Inicialmente nós vamos fazer a nossa oração, elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo ao Pai que inspire a cada um de nós, para que todos possamos, ao sair daqui, estar fortalecidos, revigorados, aptos a continuar a nossa vida no mundo lá fora, com as nossas experiências, com as nossas provas, com as nossas superações, com os novos entendimentos, ou seja, colocando em prática todo o nosso aprendizado. Senhor, nosso Pai, fazei de cada um de nós instrumentos da sua paz. Que hoje e sempre vivamos em harmonia, vivamos a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo. De hoje em diante, o nosso entendimento possa ser maior. Que possamos compreender a imperfeição alheia, assim como compreendemos as nossas imperfeições. Que possamos hoje e sempre nos renovar intimamente. E que a cada dia um novo ser mais iluminado, mais forte, mais trabalhador, possa renascer em cada um de nós. E que sejamos, aí sim, dignos de sermos chamados de trabalhadores da seara do Pai. Que o Senhor nos ampare, nos ilumine, hoje e sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, nós damos por aberta a nossa reunião dessa noite para a palestra evangélica e para a oração por todos os nossos irmãos necessitados. Hoje nós vamos desenvolver a nossa palestra baseado no capítulo do 39º livro de Chico Xavier, que foi trazido até nós em 1950, Pão Nosso, através da inspiração do mentor espiritual do Chico Xavier, Emmanuel. Um livro que não tem como a gente classificá-lo, de tão perfeito que é, de tão profundo. É um verdadeiro tratado evangélico. E se nós desenvolvêssemos esse conteúdo extenso desse livro, levaríamos anos e anos, muitos anos, para esgotar, se é que conseguiríamos, toda a beleza do que está narrado aqui. Mas hoje nós vamos desenvolver apenas o capítulo 36º, que tem muito a ver com a atual situação que nós estamos vivendo, onde necessitamos perseverar, onde nós precisamos lutar, não desanimar. E saímos muito mais fortes de tudo que nós estamos passando. O capítulo chama-se Até ao Fim. E é baseado em Mateus, capítulo 24, versículo 13, em que fala assim: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo.
O que quer dizer será salvo? Aquele que perseverar será salvo. É uma palavra que tem muitos entendimentos. E isso vai de acordo, logicamente, com o nível de cada um daqueles que estão em contato com essa mensagem. E Emmanuel vem trazer aqui essas elucidações sobre o que Jesus quis dizer com essa frase: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós vamos ver, parágrafo a parágrafo, todo o conteúdo que Emmanuel tão brilhantemente nos brinda através dessas singelas palavras. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. Então já muda todo o contexto da frase. A gente está pensando num final de história. Não. Esse fim quer dizer a finalidade. Muda tudo. Muda todo o contexto. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. Então, se temos objetivos, haveremos de perseverar até o fim. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Então vamos olhar para cada um de nós. Na nossa força íntima, na nossa perseverança, na nossa vontade de prosseguir sempre. Até quando ela vai? Até quando nós nos detemos nos obstáculos? Até quando nós interrompemos a nossa marcha? Será que não esperamos um mundo de facilidades, de benesses gratuitas, sem sequer o mínimo esforço, o mínimo preparo? Será que não é necessário estudarmos, aprendermos, compreendermos, vivenciarmos para sermos salvos? Será que é só espera de um algo maravilhoso que venha nos acontecer sem que nós sejamos merecedores? Nós somos regidos por uma lei perfeita e imutável, que funciona para todos nós indistintamente, cuja finalidade é nos tornar pessoas fortes, pessoas sábias, pessoas conhecedoras e equilibradas. Sem o esforço, sem a perseverança, haveremos de fazer com que a marcha se torne mais lenta, vindo a intensificar aquelas dores que poderíamos evitar, aquela inércia que poderia ser superada facilmente. Nossos pés foram feitos para andar, nossas pernas nos conduzem e nossas mãos constroem, mas o nosso cérebro cria tudo aquilo que nós fazemos. E aí o ponto inicial de cada um de nós. As nossas ideias, os nossos objetivos, aquilo que queremos. E muitas vezes nós queremos as facilidades, a gratuidade e que o mundo nos sirva. Não queremos ser operários, mas sim aqueles que são beneficiados pelas obras. Não queremos construir,
mas queremos nos alimentar do trabalho e do suor de outros. Será que não está na hora de repassarmos os nossos pensamentos, os nossos ideais, para ver se o objetivo que queremos alcançar é realmente digno? Se o nosso roteiro é seguro? Ou se apenas somos crianças frágeis, ainda necessitadas de condutores que nos peguem ao colo e nos levem ao objetivo que nós tão infantilmente traçamos. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. Vejam bem que Jesus não prometeu de forma alguma facilidades. Mas por que provas árduas? Por que tarefas árduas? Porque através das dificuldades é que nós nos fortalecemos. Através dos obstáculos é que nós compreendemos os caminhos que temos que seguir. Através dos enganos e das dores por eles provocados, é que nós compreendemos que muitas vezes marchamos na direção oposta. E a tarefa árdua se faz muitas vezes porque as nossas escolhas são equivocadas. Mas não só as nossas, também daqueles que estão ao nosso lado. Aqueles que avançam conosco na escala da evolução. Sofremos muitas vezes as dores alheias, pois nós não somos insensíveis ao que se passa no mundo de nosso próximo. As dores dos outros tornam-se as nossas dores. Portanto, a construção do mundo não é feita exclusivamente para nós, mas para todos que estão à nossa volta. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade, pois isso apenas demonstra a nossa fragilidade espiritual. Quando nós tentamos, de alguma forma, bajular a divindade, que não precisa de forma alguma de nenhuma bajulação nossa. Quando nós, infantilmente, propomos trocas por favores que almejamos, a divindade não precisa trocar nada. E nós bem o sabemos, porque de Deus pertence a tudo, a Deus pertence a tudo. Então o que queremos barganhar? Absolutamente nada. Isso mostra a nossa infantilidade. Mostra que nós não temos forças suficientes para superar os obstáculos. Ou muitas vezes não o queremos, mas queremos as facilidades. Por isso, propomos uma fileira de promessas que muitas vezes sequer nos lembramos posteriormente. Mas o que se espera de cada um de nós? Que nos tornamos adultos espiritualmente, e não essas crianças mimadas, choronas, que ao menor sinal de dor se desespera. A menor contrariedade volta-se contra Deus. Como disse, as leis são perfeitas e elas são válidas para todos indistintamente. E todos aqueles que tomam o caminho errado vão ser retificados por ela, não punidos, pois todos nós temos objetivos claros na nossa existência. Ninguém se furtará impune
a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. Muito claro e muito nítido essa frase. Ninguém se furtará, ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém ficará impune o que? A percentagem de esforço que lhe compete, que lhe cabe nesta obra de aperfeiçoamento próprio. Nossa construção, nosso esforço. E qual esforço? Nos tornarmos melhores. Primeiramente, nos prepararmos para o trabalho. Como? Alijando de nós as imperfeições que nos retardam a marcha. Expurgando principalmente orgulho. Principalmente a maior chaga que carregamos, todos, dentro de nós. A vaidade. A pretensão de que somos melhores. A ideia falsa de que somos o centro do universo. Que tudo deve girar em torno de nós, para nosso bem, para a nossa felicidade, para que nos tornemos aquelas pessoas realmente agraciadas pelo alto. As portas do céu permanecem abertas. Nunca foram cerradas. E esse céu não é aquele céu que nós aprendemos nas escolas. Ou em outros conceitos religiosos. Esse céu é o nosso reino interior, que está dentro de cada um de nós. Essas portas permanecem abertas e sempre estarão abertas. Nunca foram cerradas e nunca serão cerradas. Porque é esse o nosso destino. É isso que buscamos. É isso que alcançaremos. Aquela fé imorredora que todos almejam alcançar, que nós vimos nos apóstolos do Evangelho, nos tempos regressos, que tão profundamente consagraram sua vida pelo ideal cristão, que nós almejamos, mas sequer pleiteamos uma lágrima ou uma gota de suor que esses mártires do cristianismo fizeram rolar por suas faces. Ao menor sinal das contrariedades do mundo, nos desesperamos e nos revoltamos, igual a crianças mimadas que não se conformam em não conseguir o que tanto querem. Todavia, para que o homem se eleve até lá, a esse céu, a esse reino interior, precisa asas de amor e sabedoria. 2 itens essenciais. Sem eles, não tem como alçar o voo a planos maiores. Asas de amor. Junto ao amor, sabedoria. Somente amar não é o suficiente. E somente ser sábio também não é suficiente. É necessário equilibrar essas duas potências que nos são consagradas, nos foram consagradas, a que conquistemos. Por isso marchamos nas escolas do mundo, através de diversas vestes, através de diversos corpos, diversas reencarnações, aprendendo um pouco sobre tudo, aprendendo a lidar com o semelhante, aprendendo a ser tolerante, gentil, amável, honesto, trabalhador. Mas não somente isso. Aprendendo sobre as leis da natureza
as leis que nos regem, a física, a química, a matemática, a astronomia e outras tantas, que são essenciais para o nosso desenvolvimento. Muitas vezes nos furtamos a uma ou a outra, por preferência. Mas haveremos de retornar a essa morada física para refazer a aula que ainda não podemos fazer. A conquistar o entendimento que ainda não fomos preparados, não estamos suficientemente preparados para obtê-los. Por isso a necessidade de inúmeras existências, mas que elas sejam aproveitadas por cada um de nós. Que nós nos desenvolvamos. Quantas vezes o nosso corpo pede descanso, preferindo a inércia do que ao trabalho. Mas aqueles que perseveram no trabalho, no novo amanhecer, têm muito mais ânimo para a caminhada. Seus braços se tornam mais fortes, seu corpo mais robusto, porque assim é da lei, pois aquele que se esforça recebe em troca o que lhe é merecido. E cada vez que nós utilizarmos a enxada no trabalho, nossos braços estarão cada vez mais renovados, fortalecidos. Cada vez que o nosso pensamento mergulha em novos conhecimentos, novos horizontes se dilatam ao nosso entendimento e vamos compreendendo melhor as lições da vida. Mas, se nos furtarmos ao esforço, à dedicação, esses entendimentos novos não se fixarão em nós, porque é da lei que nós venhamos a colher aquilo que nós semeamos. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Todos nós temos as mesmas oportunidades, as mesmas chances. Estamos naquela condição que nos é propícia, que é a melhor para que desenvolvamos as nossas potências. A família que nós temos, o lar em que vivemos, o trabalho que nos sustenta, a cidade que nos abriga, é o necessário ambiente para o nosso progresso. Não olvidemos que existe acima da nossa ignorância uma lei perfeita que está a nos conduzir para caminhos seguros. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Se hoje a oportunidade que tivemos não bem aproveitamos, amanhã será um novo dia, uma nova oportunidade. E se porventura amanhã também não aproveitarmos bem este dia, haverá um outro, e assim sucessivamente. E todas essas oportunidades são concedidas a todos nós, indistintamente. E aqueles que estão em condições melhores, que possam compreender a posição em que se encontram e o fim a que se destinam, utilizando bem o tempo, pois esse tempo se expira.
E quando retornarmos mais uma vez às vestes de carne, talvez o ambiente que nos agasalhe seja totalmente diverso daquele que nós temos hoje. E as dificuldades poderão ser exacerbadas. Os obstáculos muito mais contundentes. A solidão, muitas vezes, poderá bater as portas do nosso destino. E uma vez sufocados pelas dificuldades maiores, nós haveremos de lamentar o período anterior que olvidamos e que deixamos passar sem proveito, sem o real proveito que deveríamos ter tido nesta existência. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. E bem o sabemos, quantos ainda estão extasiados com aquilo que a matéria propicia, com os prazeres fáceis, ou com a vida afortunada. Isso é apenas uma experiência transitória, muito passageira. São oportunidades que nós temos, e quando relegamos ao esquecimento, haverá o dia seguinte da colheita de nossos atos. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Há muito tempo a humanidade já está em fase de despertamento, para saberem realmente quem são, quem somos cada um de nós. Nós não estamos aqui nessa terra à toa, simplesmente para viver algumas décadas, uma vida improfícua, sem uma justa finalidade, muito pelo contrário. Esta é uma oportunidade aula na escola da vida que nós estamos vivenciando. Outras aulas virão, outras aulas já tivemos. Não cabulemos essa aula. Compreendamos que existe uma finalidade maior. Quando nós subentendemos quem é Deus, o que é Deus, fica bem nítido a posição em que nos encontramos. Nós somos um grande investimento do alto, não para viver temporariamente alguns gozos materiais, algumas facilidades, alguns prazeres. Mas nós somos criados por um objetivo muito maior. É a hora de realmente compreendermos tudo isso. E sabemos que os obstáculos e as dificuldades, elas virão, ou hoje ou amanhã, para cada um de nós, não como punição, mas como fortalecimento do nosso ser. E essas lições serão de grande valor, de grande valia, uma enorme oportunidade de nós nos desenvolvermos. Aproveitemos e perseveremos até o fim, pois a finalidade maior é a nossa evolução, o nosso preparo, a nossa transformação num ser muito mais forte, muito mais equilibrado, detentor sim das asas, não da angelitude fictícia, mas daquela angelitude cujas duas asas são constituídas do amor
e da sabedoria. Até o ponto de chegarmos a alcançá-las, necessitamos de esforço, de preparo e de perseverança. Perseveremos até o fim, pois o nosso fim é a perfeição. A marcha é longa, mas para isso fomos criados. E depende só de nós, porque Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. Basta compreendermos isso e vivermos condignamente como verdadeiros adultos espirituais, seres equilibrados, detentores de conhecimento, de sabedoria e, principalmente, de amor. Que Deus nos abençoe.